Eliane, com o rosto pálido de cansaço, tentava de tudo para acalmar o pequeno Luca em seu colo, mas o choro do bebê de 3 meses ecoava pela cabine silenciosa do avião. Cada soluço era um olhar de reprovação dos outros passageiros, e ela se encolhia, pedindo desculpas em sussurros, lembrando que aquela passagem de avião, paga com a venda de seus móveis, era sua única chance de um emprego. Do outro lado do corredor, o milionário Evandro fechou os olhos, irritado com o barulho que atrapalhava seu descanso, enquanto sua esposa Ana o cutucava para fazer algo. Sem paciência, ele se preparou para reclamar com a comissária sobre a mãe inconveniente, mas ao se virar para encará-la, o ar lhe faltou. Ele conhecia aquele rosto. Era a jovem que ele expulsou de sua casa, grávida, anos atrás. Se o desespero dessa mãe no avião já tocou seu coração, deixe o seu gostei. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você para não perder nenhum capítulo. Ah, e comente seu nome. Quem sabe ele não aparece em uma futura história aqui do canal. Eliane sentia o suor frio acumular-se em sua nuca. O ar-condicionado da aeronave parecia não penetrar a névoa de ansiedade que a envolvia. Luca, seu pequeno Luca de 3 meses, não tinha culpa. Ele estava com fome. Talvez a pressão em seus ouvidinhos minúsculos doesse, mas como explicar isso para uma cabine inteira que a fuzilava com olhares de reprovação? Ela ninava o bebê com uma mão, o balanço rítmico e desesperado de uma mãe em seu limite. Com a outra mão buscava trêmula dentro da bolsa de fraldas gasta a mamadeira. O leite estava frio. Ela não teve coragem de pedir à comissária para esquentá-lo, não depois do olhar cortante que a mulher lhe dera na última vez que Luca chorou, perto da decolagem. Encolhida no assento do corredor, ela se sentia exposta, frágil. Cada olhar dos passageiros era como uma pequena pedra atirada. Ela olhou pela janela, mas a escuridão da noite a 10.000 metros de altura apenas refletia seu próprio rosto exausto. Tinha 25 anos, mas sentia-se com 50. A lembrança da venda de seus poucos móveis para comprar aquela passagem apertou seu peito. O sofá de 2 lugares, a pequena TV, o micro-ondas. É nossa única chance, mãe, ela dissera para Dona Denise, tentando sorrir, enquanto o homem do frete carregava suas coisas. E Serena? Ah, sua pequena Serena. A menina de 4 anos ficara na porta da casa simples, agarrada às pernas da avó, os olhinhos escuros cheios de lágrimas que ela se recusava a derramar. Mamãe volta logo, meu amor. Com um emprego. A promessa agora, no meio daquele voo tenso, parecia uma mentira cruel. Do outro lado do corredor, no conforto da primeira classe, o silêncio era um artigo de luxo que estava sendo roubado. Evandro, isso é intolerável. A voz de Ana era um silvo baixo, controlado, mas afiado como cristal quebrado. Ela não ergueu a voz. Não precisava. Sua elegância era uma armadura, e seu descontentamento, uma arma. Estamos pagando por silêncio e conforto. Faça alguma coisa. Evandro, 36 anos, o rosto maduro e bonito que estampava capas de revistas de negócios, abriu os olhos lentamente. Ele não olhou para Ana. Seu olhar estava focado no monitor à sua frente, onde gráficos de ações deslizavam em verde e vermelho. É um bebê, Ana. O que quer que eu faça? Quero que você chame a comissária e exija que ela resolva. É simples. Ana ajeitou a gola de seu blazer de linho bege. Ela detestava desordem, detestava inconveniências. E aquela mãe, com sua aparência visivelmente pobre e seu bebê barulhento, era a maior das inconveniências. Para Ana, o mundo era dividido entre pessoas que controlavam suas vidas e pessoas que deixavam suas vidas transbordarem e sujarem os outros. Aquela mulher era claramente do segundo tipo. Evandro suspirou, a impaciência crescendo em seu peito. Ele odiava confrontos domésticos, fossem em sua mansão ou a 10.000 metros de altura. Era mais fácil ceder a Ana do que iniciar uma discussão que duraria o resto da viagem. Além disso, o choro estava realmente começando a penetrar sua concentração. Ele tinha um trauma profundo de abandono, algo que ele escondia sob camadas de poder e riqueza. Esse trauma o fazia ter pavor de responsabilidade afetiva, e o som de um bebê chorando, dependente e desesperado, tocava em um nervo exposto de seu passado. Um passado que o fez jurar nunca depender de ninguém.
e nunca, jamais deixar alguém depender dele. Ele fez um sinal discreto para a comissária, mas antes que a funcionária pudesse vê-lo, Luca deu um grito mais agudo, um som de pura necessidade. Ana se contraiu, como se tivesse levado um golpe físico. Agora, Evandro. Perdendo a paciência, ele se desvencilhou do cinto de segurança. Ele se levantou, sua figura alta e poderosa, projetando uma sombra sobre o corredor estreito. Seu plano era simples. Ele não olharia para a mulher, falaria diretamente com a comissária sobre ela, mas seu plano falhou no instante em que ele se virou. A mulher tinha levantado o rosto, os olhos grandes e castanhos, molhados de lágrimas silenciosas, suplicando perdão ao mundo. O ar saiu dos pulmões de Evandro. Não, não podia ser. O tempo parou. A cabine desapareceu. O zunido do motor sumiu. Ele não era mais o milionário Evandro, marido de Ana. Ele estava de volta à sua mansão 5 anos atrás. Ele via uma jovem de 20 anos, usando um uniforme de arrumadeira, o cabelo longo preso num coque desajeitado, rindo de algo que ele disse na biblioteca. Eliane. Ele a vira. Ele a desejara. E, em um momento de fraqueza e solidão que ele se recusava a admitir, ele a tivera. Um segredo rápido, intenso, que durou poucas semanas. Um erro de cálculo. Até o dia em que ela o esperou no jardim, as mãos tremendo, o rosto pálido. Senhor Evandro, eu estou grávida. O terror o dominou, a armadilha, a responsabilidade, o ciclo de seu pai, o homem que o abandonou, se repetindo. Ele sentiu o chão sumir e fez o que sempre fazia quando o medo o dominava. Ele cortou. Foi frio, impessoal. Isso é impossível. Você está tentando me dar um golpe. Ele se lembrava de ter chamado o chefe de segurança. Tire-a daqui. E ela está demitida. Ele a expulsou. Grávida. Ele nunca mais pensou nela. Ou melhor, ele se forçou todos os dias a nunca mais pensar. Evandro! A voz de Ana o trouxe de volta à realidade do avião. O choque no rosto dele era visível, inegável. Eliane também o viu. Seus olhos se arregalaram. O choro de Luca parou abruptamente por um instante, como se o bebê sentisse a temperatura da cabine despencar para abaixo de 0. Era ele, o homem que destruiu sua vida, o pai de Serena. Eliane desviou o olhar primeiro, um rubor de vergonha e pânico subindo por seu pescoço, tão quente que a sufocava. Ele estava ali, parecendo um rei, vestido em um terno que provavelmente custava mais do que ela ganharia em 10 anos. E ao lado dele, uma mulher elegante, linda e fria, que a olhava como se ela fosse um inseto. Ana viu o reconhecimento mútuo. Ela não entendeu o que significava, mas sentiu o perigo. O medo profundo de traição, que ela sempre mantinha sob controle, disparou em seu peito. Evandro, o que foi? Você a conhece? A pergunta de Ana foi o estalo que Evandro precisava. A máscara de frieza empresarial caiu sobre seu rosto. O trauma de abandono o ensinara a compartimentar, a sobreviver. Ele não podia lidar com isso agora. Não na frente de Ana. Ele se virou para a comissária, que havia finalmente chegado, alheia ao drama silencioso. Ele não olhou mais para Eliane. Sua voz era gelo puro. Comissária. O tom era baixo, mas carregado de autoridade. Esta situação está perturbando os passageiros. Ele gesticulou vagamente na direção de Eliane, sem encará-la. Minha esposa e eu gostaríamos de silêncio. Por favor, resolva o problema. Resolver o problema? A comissária, uma mulher mais velha de cabelos grisalhos, olhou de Evandro para Eliane, que agora tremia visivelmente, abraçando Luca com tanta força que o bebê começou a choramingar novamente. Senhora, a comissária disse suavemente para Eliane, o bebê parece agitado. Talvez eu possa levá-la para a copa, para tentar acalmá-lo lá atrás? Eliane não conseguia falar. As palavras de Evandro, resolva o problema, a reduziram a nada. Ela era um problema. Para o homem que era pai de sua filha, ela era um objeto a ser removido. Ela apenas assentiu, as lágrimas queimando seus olhos. Desatou o cinto e, quase tropeçando no corredor estreito, seguiu a comissária para a parte de trás do avião, sem olhar para trás. Evandro sentou-se. Seu coração batia descontrolado contra as costelas. Ele podia sentir o olhar de Ana queimando sua pele. Então, ela perguntou, os olhos fixos nele.
Resolvido, ele disse pegando seu tablet e fingindo ler. Mas não estava resolvido. Eliane passou o resto do voo, quase 3 horas, de pé na pequena área de serviço, espremida entre carrinhos de bebidas e o cheiro de café requentado. Ela ninava Luca e chorava silenciosamente no escuro, a humilhação tão profunda que parecia física. Ela era uma mãe tímida viajando com o bebê, buscando sua última esperança. E o homem que a expulsou de casa grávida anos atrás acabara de expulsá-la, mais uma vez, de seu assento. O desembarque foi um borrão de vergonha. Eliane esperou até que o último passageiro saísse, permanecendo na área de serviço dos comissários, onde o cheiro de café requentado se misturara ao cheiro azedo do leite em sua roupa. Ela não ousou voltar ao seu assento. Só de pensar em passar novamente por Evandro e sua esposa elegante, sentiu o estômago revirar. Quando finalmente saiu na ponte de desembarque, o choro de Luca, agora alimentado e sonolento, havia se transformado em um resmungo baixo. Ela ajeitou o bebê no canguru gasto, pegou a bolsa de fraldas e a pequena mala de rodinhas com o zíper quebrado e correu. Ela estava atrasada. Terrivelmente atrasada. O aeroporto era um monstro de vidro e aço, brilhante e impessoal. Pessoas apressadas, com suas vidas ordenadas, esbarravam nela sem pedir desculpas. Ela olhou o relógio no celular, a tela trincada mostrando que ela tinha apenas 40 minutos para cruzar a cidade e chegar à entrevista. Enquanto isso, Evandro e Ana desembarcavam com a prioridade da primeira classe. Ele caminhava rápido, a mandíbula travada, tentando apagar a imagem do rosto de Eliane. Francamente, Ana disse, ajeitando os óculos escuros de grife em seu rosto, enquanto um motorista particular se aproximava com uma placa com o nome deles. Aquele voo foi um desastre. Você parecia que ia desmaiar quando viu aquela mulher. Era o calor da cabine, Ana. Ele mentiu, a voz baixa. Não, ela insistiu, parando antes de entrar no sedã de luxo. Ela o conhecia. Ela estudava cada reação dele, cada microexpressão, com o medo constante de ser traída. Você a conhece. Quem era ela? Evandro olhou para o trânsito lá fora, a cidade pulsando, cheia de segredos. O dele acabara de explodir em seu rosto. Ninguém importante. Uma ex-funcionária, de anos atrás. Uma funcionária que te deixou pálido. O tom dela era cético. Ele se virou para ela, o charme executivo substituindo a frieza. Uma funcionária que foi demitida por tentar me aplicar um golpe. Uma lembrança desagradável, só isso. Ele abriu a porta para ela. Vamos, temos a reunião no conselho. Ana entrou no carro, mas não estava convencida. O instinto dela apitava, um alarme silencioso. Havia mais ali. E ela iria descobrir o quê? Assim que o carro se afastou da calçada, Evandro pegou seu outro celular, o que Ana não monitorava. Ele enviou uma única mensagem de texto para Torres, seu chefe de segurança, um homem que resolvia problemas muito maiores do que bebês chorando. Voo G3 1445, assento 12C, Eliane, mãe com bebê, siga-a. Quero saber por que ela está nesta cidade. Quero saber tudo. Discretamente. Ele guardou o telefone. A culpa o corroía, mas era uma culpa complexa, misturada com raiva. Raiva por ela reaparecer e perturbar sua vida meticulosamente controlada. Seu trauma de abandono o ensinara a construir muros. Eliane era uma rachadura inesperada nesse muro. Eliane chegou ao prédio comercial faltando 5 minutos para a entrevista. Estava suada, o cabelo grudado no rosto, e Luca, sentindo a ansiedade da mãe, começara a choramingar de novo. Ela tentou se recompor no banheiro do saguão, limpando uma mancha de leite da blusa com papel toalha molhado, o que só piorou a situação. Ela subiu ao 14º andar. A empresa era moderna, silenciosa, com paredes de vidro e funcionários bem vestidos que a olharam de cima a baixo. Eliane Santos? A gerente de RH, uma mulher chamada Sônia, perguntou, a voz profissional, mas os olhos julgando o bebê sonolento no canguru. Sim, me desculpe o atraso, o voo. Estamos com o tempo apertado por aqui. A entrevista foi um desastre. Eliane mal conseguia formular uma frase completa. Sua mente estava em branco. As perguntas sobre proatividade e experiência em planilhas pareciam ser feitas em uma língua estrangeira. Tudo o que ela conseguia ver era o rosto frio de Evandro. Resolva o problema.
Ela era o problema. Senhorita Santos, Sônia disse, fechando o caderno. Seu currículo é enxuto. E, francamente, você não parece focada. Esta é uma vaga que exige atenção total. Eu sou focada. Eu preciso deste emprego, Eliane disse, a voz subindo uma oitava, desesperada. Eu vendi tudo o que eu tinha para estar aqui. Sônia recuou visivelmente desconfortável com a explosão emocional. Nós entraremos em contato. Eliane sabia o que aquilo significava. Era o fim. Ela saiu do prédio e andou sem rumo, o peso do fracasso tão palpável que seus ombros doíam. Luca finalmente dormia, alheio à ruína da mãe. Ela se sentou em um banco de praça, o sol da tarde batendo em seu rosto. O dinheiro que ela tinha no bolso mal dava para comprar uma garrafa de água. Não havia dinheiro para um hotel. Não havia dinheiro para a passagem de volta. Ela estava presa. As lágrimas que ela segurou no avião e na entrevista agora vieram, silenciosas e quentes. Ela pegou o celular para ligar para casa, para a única pessoa no mundo que a entenderia. Do outro lado da rua, em um carro discreto, Torres, o segurança de Evandro, observava. Ele tirou uma foto de longa distância dela no banco, chorando, e a enviou para o chefe. O telefone de Eliane chamou 3 vezes antes que Dona Denise atendesse. Filha, conseguiu? Como foi? A voz da mãe era pura esperança. Eliane não conseguiu segurar o soluço. Mãe, eu não consegui. Eu fui horrível. A moça me olhou como se eu fosse... nada. Houve um silêncio do outro lado da linha. Dona Denise absorvia o golpe. Ah, minha filha. E agora, mãe? Eliane sussurrou, o pânico tomando conta. Eu não tenho como voltar. Eu vendi tudo. Eu não tenho... Calma, Eliane, calma. Vamos dar um jeito. Você não está sozinha. Serena está aí? Ela está bem? Eliane perguntou, a saudade da filha de 4 anos rasgando seu peito. Está aqui do meu lado, desenhando. Ela não para de perguntar da mãe. Disse que você foi comprar o presente dela. A voz de Dona Denise embargou. Eliane, você tem que voltar, pela Serena. Eu sei, mãe, eu só não sei como. Eliane olhou para o pequeno Luca. Ele também me abandonou, mãe. O Manuel. Ele sumiu há 1 mês. Pegou o que restava do meu dinheiro e sumiu. Igual ao outro. Ela não precisava dizer o nome de Evandro. Em 5 anos, ela só o mencionara uma vez, na noite em que voltou para casa, demitida, grávida e destruída. Manuel é um fraco, Eliane. Não é como você, disse Dona Denise. Você é forte. Você vai dar um jeito. Eu vou tentar ver no banco se... Não, mãe, não se endivide. Eu vou pensar em algo. Elas desligaram. Eliane ficou olhando para o nada, o celular na mão completamente vazia. No mesmo instante, no 20º andar de um hotel de luxo, Evandro estava em sua suíte presidencial. Ana estava no spa, relaxando da tensão do voo. O celular dele vibrou. Era Torres. Evandro atendeu. Fale. Relatório completo, senhor. A voz de Torres era eficiente, desprovida de emoção. Eliane Santos, 25. A entrevista na Inovatec foi um fracasso. Confirmado. Evandro fechou os olhos. Situação financeira crítica, Torres continuou. Ela vendeu os móveis da casa para pagar a passagem de ida. Não tem recursos para voltar. A casa onde mora com a mãe, Dona Denise, está com 3 meses de hipoteca atrasada. Uma pontada de algo que ele identificou como irritação o atingiu. Tão irresponsável. E o bebê? Evandro perguntou, a voz mais dura do que pretendia. Lucas Santos, 3 meses. O pai é um indivíduo chamado Manuel Guedes. Segundo apuramos, ele a abandonou há cerca de 1 mês. Levou as economias dela. Evandro absorveu a informação. Então o bebê não era... Não, claro que não. Mas o alívio que ele sentiu o deixou enjoado. Ela está na miséria, senhor. Presa na cidade, concluiu Torres. Evandro ia desligar. A culpa o incomodava, mas ele poderia resolver isso com dinheiro. Um depósito anônimo. Uma passagem de caridade. Ele a queria longe. Tem mais uma coisa, senhor, disse Torres hesitante. O quê? O bebê, Luca. Não é o único filho dela. O sangue de Evandro gelou. Ela tem outra filha, uma menina, 4 anos de idade. 4 anos. A matemática explodiu na mente de Evandro. 5 anos atrás. A demissão. A gravidez. Qual o nome dela? Ele perguntou, a voz mal saindo. Está registrada como Serena.
Serena Santos. Evandro desligou o telefone. A suíte presidencial do hotel, com suas janelas do chão ao teto e vista panorâmica da cidade, de repente pareceu pequena, sufocante. Serena Santos. Ele repetiu o nome em voz baixa. 4 anos. A matemática era uma faca cravada em seu peito. A demissão. A gravidez. 4 anos. Ele, que construiu um império baseado em lógica fria e controle absoluto, sentiu o chão desaparecer. Seu trauma de abandono não era apenas uma fraqueza que ele escondia. Era um fantasma. O fantasma de seu pai, um homem que ele nunca conheceu, um homem que o deixou. E agora, Evandro olhava no espelho e via o reflexo daquele mesmo homem. Ele repetiu o ciclo. Ele abandonou. Não era mais raiva de Eliane por reaparecer. Não era mais irritação pelo choro do bebê. Era um terror frio e visceral. Ele tinha uma filha que ele expulsou junto com a mãe. Ele pegou o tablet e abriu a foto que Torres lhe enviara. Eliane no banco de praça, o rosto manchado de lágrimas, abraçada ao bebê. A imagem que antes lhe causara uma pontada de culpa, agora o feria fisicamente. Ela não era uma golpista, era uma sobrevivente. A sobrevivente que ele criou. Onde ela está agora? Ele latiu no telefone para Torres, a voz rouca. Mesmo local, senhor, praça central em frente ao prédio da Inovatec. Prepare um carro para mim e providencie um apartamento. Simples, funcional, no nome da empresa, e um laptop, agora. Ele não deu mais explicações. Jogou um pouco de água fria no rosto, mas a palidez do choque não o abandonou. Ele saiu da suíte dizendo à sua secretária, que o esperava do lado de fora, que uma emergência de negócios inadiável havia surgido. Eliane sentiu o sol começar a baixar e o ar da tarde, antes morno, ganhar um tom cortante. O choro de Luca a despertou de seu torpor. O bebê estava com fome de novo. Ela olhou para a mamadeira vazia, depois para a carteira vazia. O desespero era uma mordaça. Ela não tinha para onde ir. Uma sombra alta caiu sobre ela. Eliane ergueu os olhos esperando um guarda da praça. Talvez alguém pedindo esmola. Era ele. Evandro estava parado a poucos metros de distância, o terno caro parecendo deslocado na simplicidade da praça. Mas não era o mesmo homem do avião. O olhar dele não era frio. Era intenso, quase febril. Ele olhava para Luca em seu colo com uma estranha fixação, como se tentasse ver através do bebê. O pânico subiu pela garganta de Eliane. Ela se encolheu puxando Luca para mais perto, o corpo tenso, pronta para fugir. O que o senhor quer? Sua voz saiu fraca, trêmula. Veio terminar de me humilhar? Evandro ignorou a pergunta. Ele se aproximou, mas manteve uma distância calculada. Eu sei que perdeu a entrevista, ele disse, a voz controlada, mas Eliane podia ouvir a tensão por baixo dela. O rosto dela queimou. O senhor me seguiu. Isso é algum tipo de jogo doentio? Eu sei da sua situação, ele continuou, a mandíbula travada. Sei que vendeu seus móveis. Sei que não tem como voltar para casa. Cada palavra era um golpe. Ele a investigara. Ele sabia o quão patética ela era. E o que o senhor tem com isso? Ela cuspiu, a raiva dando-lhe uma força momentânea. Vai rir? Vai contar para sua esposa elegante como a golpista se deu mal? Eu estou lhe oferecendo um emprego. As palavras pairaram no ar frio da praça. Eliane piscou, certa de que ouvira errado. O quê? Não é caridade, ele disse rapidamente, quase mecanicamente, como se tivesse ensaiado. É um cargo, assistente de catalogação digital, em uma das minhas empresas de logística. Você pode trabalhar de casa, um salário justo. Você começa amanhã. O mundo de Eliane girou. Um emprego. De casa, a tábua de salvação. Mas vinda do homem que a afogou, ela o encarou desconfiada. Os olhos dele eram impossíveis de ler. Por quê? Por que o senhor está fazendo isso? Ontem, no avião, o senhor me tratou como lixo. Evandro desviou o olhar por um segundo. A culpa era visível. O que eu fiz no avião foi inadequado. Considere isso uma compensação pelo transtorno. Uma compensação? Ela riu. Um som seco, sem humor. O senhor arruinou minha entrevista. O senhor arruinou minha vida anos atrás. E agora me oferece um emprego? Ela balançou a cabeça. Eu não quero sua pena, senhor Evandro.
O orgulho dela o irritou e o impressionou ao mesmo tempo. Ele deu mais um passo. Isto não é sobre pena, Eliane, ele disse, a voz baixando. É sobre necessidade. A minha, de consertar um erro, e a sua, de sobreviver. Ele olhou para Luca. Você não tem outra opção. Eu sei sobre Manuel. Eu sei que ele te deixou. Isso a quebrou. Saber que ele sabia de tudo, de sua miséria completa, de seu fracasso em ser amada por 2 homens diferentes, era a humilhação final. As lágrimas voltaram. Você aceita? Ele pressionou. Ela olhou para o rosto adormecido de Luca. Pensou em Serena, esperando em casa. Pensou em sua mãe, prestes a perder a casa. Seu orgulho não alimentaria seus filhos. Sim, ela sussurrou, derrotada. Eu aceito. Ótimo. O alívio no rosto dele foi sutil, mas ela viu. Haverá um carro para levá-la. Torres, meu motorista, vai cuidar de tudo. Levar-me para onde? Eu não tenho onde ficar. A empresa providenciou um apartamento funcional. É pequeno, mas é seguro para você e seus filhos. Ele disse filhos, no plural. O coração de Eliane deu um salto de pânico. Ele sabia? Como ele poderia saber? Mas antes que ela pudesse perguntar, um carro preto parou ao lado da calçada. Um homem corpulento, Torres, saiu e abriu a porta traseira. Vá, disse Evandro. Você começa pela manhã. O laptop e as instruções estarão lá. Eliane se levantou às pernas bambas. Ela olhou para o homem que era pai de sua filha e o mistério de sua ruína. Ele não era um salvador, era algo muito mais complicado. Ela entrou no carro sem dizer mais nada. Evandro observou o carro desaparecer na esquina. Ele não sentia alívio. Sentia-se como um caçador que acabara de armar uma armadilha. Ele a tinha exatamente onde queria, perto, dependente, controlada. Agora, ele só precisava descobrir a verdade sobre Serena. Enquanto isso, no hotel, Ana estava inquieta. A desculpa de Evandro sobre um incêndio nos negócios não a convenceu. Ele estava estranho desde o voo. Pálido, distraído e agora, secreto. O medo da traição, uma constante em seu casamento com um homem tão poderoso e cobiçado, a consumia. Ela pegou o telefone. Ela não era uma esposa passiva. Era uma estrategista. Alô, Mônica. É a Ana, ela disse, ligando para a chefe de RH do conglomerado de Evandro, uma mulher que lhe devia favores. Preciso de um favor. Pessoal. 20 minutos depois, Ana tinha o arquivo digital de Eliane Santos. Ela leu a nota de demissão, datada de quase 5 anos atrás. Motivo da rescisão, tentativa de extorsão contra o CEO, alegação falsa de gravidez. Ana fechou o laptop lentamente. Um sorriso fino e gelado curvou seus lábios. Então, a mãe inconveniente do avião era a golpista grávida do passado. E Evandro, seu marido, que tinha pavor de ser enganado, tinha desaparecido por horas logo após reencontrá-la. E quando ele finalmente voltou para a suíte, tarde da noite, ele cometeu um erro. Onde você estava, querido? Ela perguntou, a voz suave como seda. Resolvendo um problema, um assunto antigo. Ele disse, afrouxando a gravata, evitando o olhar dela. Aquele incêndio tinha nome? Ele parou. O que você quer dizer, Ana? Nada, querido. Só estou curiosa. Ela se aproximou ajeitando a gravata dele. Você parece tão tenso. Espero que tenha resolvido de vez. Resolvi, ele disse. Dei a ela um trabalho de caridade, para mantê-la quieta e longe. A mentira foi tão óbvia que quase fez Ana rir. Evandro não fazia caridade. Ele eliminava ameaças. Se ele estava dando um emprego à mulher que supostamente tentou extorquí-lo, havia apenas 2 razões. Ou ele estava sendo chantageado, ou ele queria algo dela. Que bom, querido, ela disse beijando o rosto dele. Sempre soube que você era um homem bom. Mas enquanto ela sorria, Ana já estava planejando. Ela não ia permitir que uma funcionária de 5ª categoria, uma golpista do passado, ameaçasse o que era dela. Ela colocaria seu próprio investigador para seguir Evandro. E para seguir Eliane. O apartamento funcional era um reflexo da mente de Evandro. Limpo, ordenado, impessoal e totalmente controlado. Era um flat de 1 quarto em um prédio comercial, mobiliado com o básico em tons de cinza e bege. Torres havia providenciado um berço portátil para Luca
e um laptop de última geração para Eliane. A geladeira estava abastecida. Havia uma pequena quantia em dinheiro para despesas emergenciais. Eliane estava segura, alimentada, empregada e pela primeira vez em meses podia respirar. Mas ela também era uma prisioneira. Ela começou a trabalhar com uma dedicação feroz. O trabalho era tedioso. Catalogar digitalmente milhares de notas fiscais de logística de uma das empresas de Evandro. Mas para Eliane era uma âncora. Ela passava horas a fio no laptop, com Luca dormindo no berço ao lado, determinada a provar que não era uma situação, um problema ou uma golpista. Ela era uma funcionária competente. Evandro não a deixou em paz. Ele justificava suas visitas como supervisão. A primeira vez que ele apareceu, 3 dias depois de ela se instalar, seu coração quase parou. Ele bateu na porta formalmente. Senhor Evandro. Ela o deixou entrar, o corpo tenso, abraçando a si mesma. Ele não olhou para ela. Olhou para o laptop. Como está o progresso do lote 405? Estou terminando, ela disse, a voz profissional, embora trêmula. Encontrei algumas inconsistências nas datas. Ele se inclinou sobre o laptop perto demais. Eliane podia sentir o cheiro caro de seu perfume, uma mistura de sândalo e poder. Era o mesmo cheiro da biblioteca, 5 anos atrás. Ela recuou um passo. Bom, ele disse, analisando o trabalho dela. Você aprende rápido. Ele se virou e seus olhos caíram sobre Luca, que resmungava no berço. O rosto de Evandro se fechou. Era uma máscara indecifrável. Ele olhava para o bebê, o filho de outro homem, o filho de Manuel, e seu interior se revirava. A culpa que sentia por Serena se misturava a um ciúme irracional de que ela tivesse tido um filho com outro. Um homem que também a abandonou. Ele parece saudável, Evandro comentou, a voz fria. Ele é, Eliane respondeu, indo instintivamente para perto do berço, como uma leoa protegendo a cria. Evandro assentiu e foi embora. As visitas se tornaram uma rotina. A cada 2 dias ele aparecia com a desculpa de verificar o trabalho. Mas ambos sabiam que não era sobre trabalho. Ele a observava. Ele via a dignidade com que ela cuidava do bebê, a forma metódica como organizava os arquivos, a tristeza em seus olhos quando ela pensava que ele não estava olhando. Ele procurava por traços da golpista que sua mente insistia que ela era. Era mais fácil lidar com a culpa se ele pudesse odiá-la. Mas ele não encontrava nada. Ele só via uma mulher quebrada pela vida, que ele mesmo ajudou a quebrar. E a cada visita, uma pergunta queimava em sua garganta, uma pergunta que ele não tinha coragem de fazer. Onde está Serena? Ele não podia perguntar. Perguntar seria admitir que ele a investigara. Seria admitir que a palavra Serena o mantinha acordado à noite. Ele precisava que ela contasse. Ele se via tocado pela força dela, e isso o aterrorizava. O pavor de responsabilidade afetiva, seu trauma central, gritava para que ele fugisse. Mas a imagem de uma menina de 4 anos, sua filha, o mantinha ali, orbitando aquela mulher como um planeta preso a uma gravidade que ele não podia quebrar. 1 semana se passou. Era uma terça-feira chuvosa. Eliane estava exausta. Luca tivera uma noite difícil e ela mal dormira, mas continuava trabalhando. Ela tinha acabado de esquentar a mamadeira quando seu celular pessoal, o com a tela trincada, tocou. Ela atendeu sorrindo. Oi, mãe, estou com saudade. Mas a voz de Dona Denise do outro lado não era calma. Era um grito embargado. Eliane, pelo amor de Deus, filha. O sorriso de Eliane desapareceu. Mãe, o que foi? O que aconteceu? É a Serena. A febre, Eliane, a febre não baixava. Ela começou a tremer, os olhinhos viraram. Ela teve uma convulsão. O mundo de Eliane parou. A mamadeira escorregou de sua mão e se espatifou no chão, o leite se espalhando pelo piso cinza. Não, mãe, não, Eliane gritou. Onde vocês estão? No hospital municipal. O médico disse que... minha filha, eu não sei. Ela está lá dentro. Eles não me deixam entrar. Dona Denise soluçava histericamente. Eu estou indo, Eliane disse, o pânico absoluto tomando conta. Ela não estava mais no apartamento. Ela estava no hospital, ao lado da filha. Eu vou pegar o primeiro ônibus, eu vou agora. Ela desligou, o corpo tremendo tão violentamente que mal conseguia ficar de pé.
Ela agarrou a bolsa de Luca, enfiando fraldas lá dentro, as lágrimas cegando sua visão. Ela precisava ir. Precisava ver Serena. Foi quando a porta do apartamento se abriu. Evandro entrou, usando seu acesso de supervisor, sem bater. Eliane, preciso dos relatórios de... Ele parou. A cena à sua frente era de caos. Eliane estava de joelhos, catando os cacos da mamadeira, soluçando enquanto Luca berrava no berço, assustado com o grito da mãe. O que aconteceu aqui? A voz dele era dura. Eliane ergueu o rosto manchado de lágrimas e terror. Eu preciso ir, ela engasgou. Eu preciso ir embora. Agora. Ir embora? Para onde? O que é isso? Ele viu o pânico dela. Minha filha, ela disse, a palavra saindo rasgada. Ela está no hospital. Ela teve uma convulsão. Eu preciso ir vê-la. O ar na sala ficou rarefeito. Evandro sentiu o sangue sumir de seu rosto. Serena. Ele precisava confirmar. Ele precisava ouvir da boca dela. Ele se aproximou a voz baixa, quase um sussurro, mas carregada de uma intensidade que a fez parar de tremer. Filha, ele disse, fingindo confusão. Eu pensei que seu único filho fosse ele. Ele gesticulou para Luca. Eliane congelou. Ela olhou para o rosto dele. Ele não estava confuso, ele estava caçando. O que o senhor disse? Eu sei que você tem outra criança, Eliane. Ele disse, a voz cortante. Meu segurança me informou. Uma menina. A revelação de que ele a investigara tão profundamente, que ele sabia de seu bem mais precioso, foi uma traição que superou a oferta do emprego. O senhor não tinha o direito. Ela sussurrou, a raiva começando a queimar por baixo do pânico. Eu tenho o direito de saber quem eu emprego. Quem é ela, Eliane? É do Manuel? Você teve 2 filhos dele? Ele precisava que ela dissesse. Precisava que fosse mentira. O desespero pela filha doente, a raiva pela invasão de sua privacidade, a humilhação do avião, a dor de 5 anos de abandono. Tudo explodiu em Eliane. Ela se levantou. O orgulho que ele tanto admirava e temia surgiu como fogo. Não! Ela gritou, a voz ecoando no apartamento estéril. Ela não é do Manuel. Então, de quem é? Evandro deu um passo à frente, o controle dele se quebrando. De quem é Serena, Eliane? Ela o encarou, os olhos castanhos brilhando com lágrimas de fúria e dor. Sua! A palavra atingiu Evandro como um golpe físico. Ele recuou. Ela é sua filha, Evandro. Eliane soluçou, as palavras agora jorrando incontrolavelmente. A filha que você me expulsou da sua casa grávida. A filha que você chamou de golpe. Evandro balançou a cabeça, o mundo girando. Não. Você está mentindo. Estou, olhe para ela, olhe para a foto dela. Eliane pegou o celular trincado, abriu a galeria e jogou o aparelho no peito dele. Ele o pegou por instinto. Na tela, uma menina de 4 anos com cabelos escuros e rebeldes olhava para a câmera. Mas não eram os cabelos, eram os olhos dele. A mesma intensidade, o mesmo formato. Ela tem os seus olhos. Eliane chorou, derrotada. Ela tem a sua impaciência. Ela pergunta por que não tem um pai. O que eu digo a ela, Evandro? O que eu digo à sua filha? Evandro olhou da foto para o rosto de Eliane. A verdade o atingiu. Não com alívio, mas com uma náusea profunda. O trauma de seu próprio abandono. O pai que ele nunca conheceu. A promessa que ele fez a si mesmo de nunca ser aquele homem. Ele se tornou aquele homem. Ele não apenas abandonou uma mulher. Ele abandonou sua própria filha. Ele repetiu o ciclo. O terror que ele sentia não era dela, era de si mesmo. O reflexo que ele via na janela escura do apartamento não era de um milionário no controle, era do fantasma que ele passou a vida inteira tentando exorcizar. Ele era seu pai. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ele olhou para Eliane vendo-a pela primeira vez. Não a funcionária, não a amante do passado, não a golpista, mas a mãe de sua filha. E ele era o pai que as abandonou. O silêncio que se seguiu à confissão de Eliane foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. O apartamento, antes um refúgio estéril, tornou-se um campo de batalha emocional. Evandro ficou imóvel, o celular com a foto de Serena em sua mão, o aparelho parecendo pesar 1 tonelada. Ele era seu pai. A frase de 4 palavras demoliu as paredes de sua fortaleza interior.
expondo os escombros de seu trauma. Ele repetira o ciclo. Ele era o homem que jurou nunca ser. Eliane, vendo o choque paralisar o homem que ela considerava todo-poderoso, sentiu uma onda de pânico ainda maior. A revelação não importava agora. Ela está no hospital, ela repetiu, a voz quebrando. Eu preciso ir. Eu não sei o que fazer. O telefone dela tocou novamente. Era sua mãe. Eliane atendeu, as mãos tremendo tanto que quase derrubou o aparelho. Mãe! Do outro lado da linha, o choro de Dona Denise era agudo. O médico não quer me dizer nada. Ele disse que o caso é grave, Eliane, que ela precisa de um especialista. Nós não temos dinheiro para isso. Eles estão falando em transferir, mas para onde? A palavra grave foi o gatilho. O choque de Evandro se estilhaçou, substituído por algo que ele conhecia melhor: ação. O CEO assumiu o controle do homem traumatizado. Se ele abandonou a filha por 4 anos por negligência e medo, ele não a abandonaria agora para a doença. Ele pegou o celular da mão dela. Dona Denise, ele disse, a voz cheia de uma autoridade que não admitia réplica. Aqui é Evandro. Evandro Moraes. Eu estou com Eliane. Diga ao médico de plantão que o helicóptero da minha empresa pousará no hospital municipal em 20 minutos. Vamos transferir Serena para o melhor hospital particular da capital. Diga a eles que minha equipe médica já está a caminho. Houve um silêncio chocado do outro lado. Depois um sim, senhor, gaguejado. Evandro desligou e discou para Torres. Helicóptero, agora, hospital municipal. E ligue para o Dr. Bastos, o pediatra-chefe do Santa Clara. Quero a suíte pediátrica de UTI pronta para Serena Santos. Sim, Serena Santos. Todos os recursos. Imediatamente. Ele se virou para Eliane, que o olhava. Os olhos arregalados, uma mistura de medo, confusão e uma centelha de esperança que ela não ousava nomear. Pegue o bebê, ele ordenou, a voz sem emoção, mas os olhos fixos nos dela. Você não vai de ônibus, você vem comigo. Mas sua esposa, ela gaguejou. Minha esposa não é o problema agora. Nossa filha é. Foi a primeira vez que ele disse. Nossa filha. A palavra o atingiu tanto quanto a ela. Ele a pegou pelo braço. Não com violência, mas com uma urgência que a tirou da paralisia. Vamos. A viagem até o hospital municipal foi um borrão tenso. O helicóptero, um luxo que Eliane não conseguia nem compreender, os levou em minutos. Eles encontraram Dona Denise na emergência, uma mulher envelhecida pelo medo. Evandro cuidou de tudo com uma eficiência assustadora. Papéis foram assinados. Uma equipe médica especializada, que chegou com ele, estabilizou a pequena Serena para a transferência. Eliane só pôde ver a filha por 1 segundo. A menina estava pálida, os cabelos escuros, os mesmos de Evandro, colados à testa suada. Os olhos estavam fechados. Eliane beijou a testa da filha, as lágrimas caindo no rostinho adormecido. A mamãe está aqui, meu amor. A mamãe está aqui. Evandro observou a cena à distância, o coração batendo descontroladamente. Ele queria tocar a menina, mas seu toque parecia tóxico. Ele se contentou em garantir que ela tivesse o melhor. Horas depois, eles estavam no Hospital Santa Clara, uma fortaleza de medicina privada. Serena estava na UTI pediátrica, monitorada, medicada. O Dr. Bastos, um homem de cabelos grisalhos e olhar gentil, veio falar com eles no corredor privativo. Foi uma infecção bacteriana grave que, se não tratada rapidamente, poderia ter sido muito pior. A convulsão foi uma resposta à febre altíssima, mas nós a pegamos a tempo, ele disse, olhando diretamente para Evandro. Graças à sua rapidez, senhor. Ele se virou para Eliane. Ela vai ficar bem, mãe, ela é forte. Eliane desabou em um banco, o alívio tão avassalador que a deixou sem forças. Ela chorou, cobrindo o rosto, enquanto Dona Denise a abraçava. Evandro ficou de pé, encostado na parede, o nó em sua garganta apertado demais para falar. Enquanto Evandro salvava a filha que ele não conhecia, Ana, sua esposa, iniciava sua guerra. De volta à suíte do hotel, a inquietude de Ana havia se transformado em fúria fria. A desculpa de Evandro sobre uma emergência era tão transparente que a insultava. A partida abrupta dele, o mistério, o nome Eliane Santos queimando em seus arquivos mentais, tudo apontava para a única coisa que ela temia:
traição e perda de controle. Ela ligou para Bastos, seu investigador particular, um homem caro e discreto que ela usava para monitorar rivais de negócios e, ocasionalmente, o próprio marido. Evandro saiu. Ela disse, a voz calma, o que era um péssimo sinal. Ele usou o helicóptero da empresa. Descubra para onde ele foi e quem ele levou. E Bastos, sim, senhora. Eu quero um dossiê completo sobre Eliane Santos, a ex-funcionária, a golpista grávida de 5 anos atrás. Eu quero saber onde ela nasceu, o que ela comeu no café da manhã e, o mais importante, o que aconteceu depois que Evandro a demitiu. Bastos foi eficiente. Em menos de 3 horas, a investigação sobre o helicóptero deu frutos. Ele foi ao hospital municipal, senhora. Levou a mulher, Eliane, um bebê e uma criança mais velha, que parecia doente. Transferiu a criança para o Santa Clara. Uma criança doente. Ana franziu o senho. Isso parecia caridade. Mas por que o envolvimento pessoal? Por que o helicóptero? Por que a mentira? A resposta veio no final da tarde. Bastos ligou novamente, a voz excitada de um homem que encontrou ouro. Senhora, eu tenho a certidão de nascimento da criança mais velha, da menina que foi internada. E? Ana perguntou impaciente. Nome, Serena Santos. Idade, 4 anos. Nascida na mesma cidade de Eliane, 9 meses e 3 dias depois da data de demissão dela da empresa de Evandro. O ar sibilou entre os dentes de Ana. A matemática era clara. A falsa alegação de gravidez não era falsa. O pai está na certidão? Ela perguntou a voz perigosamente baixa. Não declarado, senhora. Não importa, Ana murmurou. Era óbvio. Evandro, seu marido, o homem com pavor de ser enganado, havia sido enganado por ela. Ele acreditou que Eliane era uma golpista, quando na verdade Ana era a golpista, a mulher que o prendeu em um casamento sem amor, sabendo que ele tinha um filho com outra. Não, ela se corrigiu. Ele tinha um filho. E agora ele sabia. O helicóptero, o melhor hospital, não era culpa. Era paternidade. Um calafrio percorreu Ana. Isso não era sobre um caso passageiro. Um filho bastardo era uma ameaça direta à sua posição social, ao seu status, ao testamento de Evandro. Ela precisava agir. E sua vingança não seria física, seria total. Primeiro ela atacaria o império dele. Ana pegou seu laptop seguro. Ela redigiu um e-mail anônimo e o enviou para 2 membros do conselho da empresa de Evandro, os mais conservadores, os que mais prezavam pela moralidade e pela imagem pública. Assunto: risco reputacional, conduta do CEO Evandro Moraes. No e-mail, ela detalhou como Evandro estava usando recursos da empresa, o apartamento funcional, o helicóptero, para abrigar uma ex-funcionária, a mesma que anos atrás foi demitida por tentativa de extorsão. Ela anexou a antiga nota de demissão e a nova certidão de nascimento. Ou o nosso CEO está sendo ativamente chantageado pela senhora Santos usando uma criança, ela escreveu. Ou ele está tendo um lapso moral grave, expondo a empresa a um escândalo público. Exijam respostas. Segundo, ela atacaria a reputação dele. Ela fez uma ligação para um editor de uma coluna de fofocas de negócios, um homem que lhe devia um favor. Sérgio, querido, tenho uma nota para você, sobre Evandro. Parece que ele tem um novo projeto de caridade. Uma mãe solteira, 2 crianças e um helicóptero. Veja o que você encontra nos registros do Santa Clara. O nome dela é Eliane Santos. O caos estava plantado. O telefone do conselho tocaria pela manhã. Os repórteres começariam a farejar à noite. O império de Evandro estava prestes a tremer. Enquanto a tempestade de Ana se formava, outro abutre circulava. Na pequena cidade de onde Eliane fugira, a notícia de sua sorte se espalhou como fogo em palha seca. O helicóptero no hospital municipal foi o evento da década, e a fofoca chegou aos ouvidos de Manuel. Ele estava em um bar, devendo dinheiro, quando ouviu a história. A Eliane, filha da Denise, foi embora com o Luca e agora voltou de helicóptero. Dizem que um milionário veio buscá-la. Manuel, que abandonara Eliane e roubara suas economias, sentiu o cheiro de dinheiro. Ele largou o copo. Ele não era violento, era um parasita. E ele tinha a chave perfeita para sugar essa nova fonte de riqueza. Luca.
Ele foi até a casa de Dona Denise, que acabara de voltar do hospital para buscar roupas, mas ela não o deixou entrar. O que você quer, Manuel? Você não tem vergonha? Calma, sogrinha, eu só vim ver como está meu filho, ele disse, com um sorriso oleoso. Ouvi dizer que ele está voando alto. A fofoca o levou ao site de notícias local e de lá para a coluna de fofocas de Sérgio, que já estava online. Milionário Evandro Moraes financia tratamento de afilhada misteriosa. Manuel riu. Afilhada. Ele conseguiu o número do quarto de hospital de Eliane através de uma enfermeira que ele conhecia. Ele ligou para o telefone fixo do quarto. Eliane estava sentada em uma poltrona ao lado da cama de Serena, que dormia pacificamente, finalmente sem febre. Evandro estava na cafeteria, resolvendo as primeiras ligações furiosas de seus advogados sobre os rumores que começavam a circular. Eliane atendeu. Alô? Oi, meu amor. O sangue de Eliane gelou. A voz que ela associou ao abandono e ao roubo. Manuel. Fiquei sabendo que você se deu bem, ele disse, sem rodeios. Um protetor rico. Fico feliz por você de verdade. E fico feliz por mim. O que você quer, Manuel? Ela sussurrou, o medo fazendo seu estômago revirar. Eu quero o que é justo, Eli. Eu sou o pai do Luca. E pais têm direitos. Ou, eles têm compensações. Você nos abandonou. Você roubou de mim. Detalhes, ele descartou. A questão é, eu posso ser um problema. Um pai pobre, desesperado, lutando pela guarda do filho contra uma mãe que está vivendo de favor com um homem casado e rico? Um juiz pode se interessar pela minha história? Ou o quê? Ela tremeu. Ou você me dá 100 mil reais, 100 mil, para eu desaparecer. Para eu assinar qualquer papel que você quiser, abrindo mão do Luca. Para eu nunca mais perturbar sua nova vida de luxo. Chantagem, ameaça emocional, usando o filho deles. Eu não tenho esse dinheiro, Manuel. Ela chorou. Mas o seu novo amigo tem. Ele disse, a voz se tornando dura. Você tem 24 horas, Eliane. Ou eu entro na justiça e conto para a imprensa não só que ele é seu amante, mas que você é uma mãe negligente. Ele desligou. Eliane deixou o telefone cair. Ela estava sendo atacada por todos os lados. Quase perdeu Serena para a doença. E agora estava prestes a perder Luca para a ganância. Naquele momento, Evandro entrou no quarto. A palidez em seu rosto era assustadora. Ele tinha acabado de falar com o presidente do conselho. O que foi? Ele perguntou, vendo a expressão de terror no rosto dela. É a Serena? Eliane balançou a cabeça, incapaz de parar de tremer. Era o Manuel, ela sussurrou. Ele quer 100 mil reais. Ou ele vai ao tribunal pedir a guarda do Luca. Evandro fechou os olhos. O golpe duplo. Ana, sua esposa, acabara de declarar guerra, ameaçando sua carreira e sua reputação. E Manuel, o pai do outro filho dela, estava ameaçando sua família recém-descoberta. Eles estavam presos, juntos. A tempestade que Ana criara e a chantagem que Manuel impunha haviam chegado ao mesmo tempo, e os dois, Evandro e Eliane, estavam bem no olho do furacão. O quarto de hospital, antes um santuário de alívio, tornou-se o centro de uma tempestade perfeita. Evandro olhou para Eliane, que tremia, devastada pela ameaça de Manuel. Depois olhou para o próprio celular em sua mão, vibrando com mensagens urgentes de seu conselho administrativo. O ataque duplo. A vingança de Ana e a ganância de Manuel. No passado, Evandro teria resolvido isso com o pulso firme de um CEO. Pagaria a chantagem e usaria seus advogados para esmagar a rebelião no conselho. Mas o homem que olhava para Eliane não era o mesmo do avião. A descoberta de Serena havia quebrado seu núcleo. Ele viu o terror nos olhos de Eliane. O medo de perder Luca era o mesmo medo que ela sentiu ao quase perder Serena para a doença. Ele vai tirar o Luca de mim, ela sussurrou, as lágrimas escorrendo pelo rosto pálido. Eu não vou sobreviver a isso, Evandro. Ele não vai, disse Evandro. A voz dele era baixa, mas continha uma gravidade de aço que Eliane nunca ouvira. Ele se sentou ao lado dela na poltrona, mas não a tocou. Ele olhou para o chão, organizando o campo de batalha em sua mente. O Evandro de 5 anos atrás teria pagado, ele disse quase para si mesmo. Teria jogado dinheiro no problema para ele desaparecer. Mas isso não o faria desaparecer, só o alimentaria.
Ele ergueu o olhar para ela. Manuel não quer o Luca. Ele quer dinheiro. E pessoas que chantageiam não param. Ele respirou fundo, tomando a primeira decisão que selaria seu novo caminho. Não vamos pagar, vamos expô-lo. Mas a imprensa, o tribunal, eu vou cuidar disso. Ele pegou seu celular e ligou para Torres. Preciso de uma equipe jurídica completa. E prepare uma escuta. Vamos pegar esse homem por tentativa de extorsão. Ele se virou para Eliane. Você confia em mim para fazer isso? Eliane olhou para o homem que, 48 horas antes, ela desprezava. O homem que, 24 horas antes, ela temia. E o homem que, 12 horas antes, salvara sua filha. Ela não sabia o que sentia por ele, mas a alternativa era o terror absoluto de Manuel. Ela assentiu, uma lágrima escorrendo. Sim. Bom. O celular dele tocou novamente. Era o presidente do conselho. Evandro atendeu, mas desta vez não havia pânico em sua voz. Carlos. Sim, eu vi os e-mails. Agende uma reunião de emergência do conselho para amanhã às 9h. Eu estarei lá. E Carlos, avise a Ana que ela também deve estar. É hora de resolvermos tudo. Ele desligou, o silêncio tenso. E agora? Perguntou Eliane. Agora, disse Evandro, olhando para a porta do quarto onde Serena dormia, eu faço a escolha que deveria ter feito há 5 anos. O dia seguinte foi uma guerra em 2 frentes. Enquanto Eliane, instruída pela equipe legal de Evandro, ligava para Manuel e marcava um encontro em um café próximo ao hospital para discutir o pagamento, Evandro entrava na sala de reuniões do conselho. O ar estava gélido. Os membros do conselho, homens mais velhos que valorizavam a estabilidade acima de tudo, o olhavam com reprovação. Ana estava sentada na ponta oposta da mesa, um sorriso sutil de vitória no rosto, vestida impecavelmente. Evandro, começou Carlos, o presidente. Recebemos informações perturbadoras. Uso de fundos da empresa, associação com uma ex-funcionária demitida por extorsão. E agora, sua esposa nos informa que você está sofrendo um colapso emocional e abandonando suas responsabilidades. Ana tomou a palavra. Eu tentei protegê-lo, senhores, mas Evandro está obcecado. Ele está sendo chantageado por essa mulher, Eliane. Ela está usando uma criança. Evandro permaneceu em silêncio, ouvindo. Quando ela terminou, ele se levantou. Ele não parecia um homem sitiado. Parecia calmo. Ana está certa em uma coisa. Ele começou. E a sala prendeu a respiração. Eu estou obcecado. Mas não pela mulher que ela descreve. Ele olhou para cada membro. A história que vocês leram, a da tentativa de extorsão de 5 anos atrás, era uma mentira. Era a minha mentira. Eliane Santos não tentou me extorquir. Ela me disse a verdade. Ela me disse que estava grávida. O queixo de Ana caiu. Ela esperava que ele negasse. Não que ele confessasse. Eu, continuou Evandro, a voz firme, dominado por um medo patológico de responsabilidade, um trauma do meu próprio abandono, a demiti e a expulsei. Eu repeti o ciclo que jurei quebrar. Eu me tornei o meu pai. Ele fez uma pausa. O silêncio na sala era total. Essa criança que minha esposa acusa Eliane de usar como arma chama-se Serena. Ela tem 4 anos e ela é minha filha. A bomba explodiu. A emergência médica de ontem, disse Evandro, foi a minha filha precisando de mim. Os fundos da empresa foram o helicóptero que salvou a vida dela. Se isso é um crime corporativo, podem me demitir. Ele se virou para Ana, os olhos agora frios. Quanto à minha esposa, ela descobriu essa verdade. E em vez de falar comigo, ela usou isso para vazar informações sigilosas, criar um escândalo e tentar tomar o controle da minha empresa. Ela lhes deu um ultimato. Eu ou ela. E ela tem razão. Ele pegou sua pasta. Eu inicio hoje o processo de divórcio. E eu assumo publicamente a paternidade de Serena Santos. E de agora em diante, metade da minha fortuna será destinada a ela e a Eliane. Ele foi até a porta. Eu tiro uma licença de 3 meses para resolver minha vida pessoal. Quando eu voltar, espero que esta sala esteja pronta para trabalhar. Mas se vocês decidirem que um homem que protege sua filha não serve para ser CEO, aceitarei sua decisão. Ele saiu, deixando Ana pálida de fúria e o conselho em caos. Ele não se importava. Ele havia escolhido.
No café, a armadilha para Manuel se fechou. Ele entrou, arrogante, e sentou-se diante de Torres, que ele pensava ser um intermediário. Onde está o dinheiro? Manuel perguntou. Antes, confirme o que você quer, disse Torres a voz calma, enquanto microfones gravavam. 100 mil, ou eu entro na justiça pelo garoto. Digo que a mãe é negligente, vive com um amante casado. Faço um escândalo. Obrigado, disse Torres. 2 homens altos se levantaram da mesa ao lado. Eram advogados. Senhor Guedes, disse um deles, o senhor acaba de cometer tentativa de extorsão. Temos sua confissão gravada. Se o senhor chegar a menos de 500 metros de Eliane Santos ou de Lucas Santos, esta gravação vai direto para a promotoria. O rosto de Manuel ficou branco. Ele estava acabado. 2 semanas depois, o mundo de Eliane era outro. Serena estava em casa, correndo e rindo. Casa era agora um lugar seguro, um apartamento espaçoso que Evandro alugara longe de tudo. Dona Denise viera morar com eles, ajudando com Luca e Serena. O escândalo explodira na mídia como Ana planejara. Mas a narrativa mudara. Evandro dera uma única declaração. Assumo meu erro passado e peço privacidade, enquanto conheço minha filha e recomponho minha família. A história da golpista morreu, substituída pela história do pai arrependido. Mas para Eliane, a mudança real não era o apartamento ou o dinheiro, era o próprio Evandro. Ele cumpriu a promessa. Ele estava lá, não como um CEO, mas como um homem tentando aprender. Ele aparecia todas as tardes, depois de suas reuniões com advogados de divórcio. Ele se sentava no chão do quarto de Serena, desajeitado, enquanto ela lhe mostrava seus desenhos. Esse é você, ela disse um dia, apontando para um borrão de terno. Você é o papai do helicóptero. Evandro engasgou com a emoção. Ele a levou ao parque, empurrando-a no balanço, o coração se expandindo a cada risada dela. Ele aprendeu a trocar a fralda de Luca sob o olhar divertido de Dona Denise. Ele não tentava comprar o afeto deles, ele tentava merecê-lo. Uma noite, depois que as crianças finalmente dormiram, Eliane o encontrou na varanda, olhando a cidade. Obrigada, ela disse baixinho, pela Serena. Ela está tão feliz. Evandro se virou. O rosto dele parecia mais velho, mas seus olhos estavam mais claros. Eliane, eu preciso que você saiba. O que eu fiz com você 5 anos atrás, não há desculpa. Eu sei dos seus pais, ela disse. Dona Denise me contou depois que você a buscou no hospital. Ela se lembrou dos boatos, do seu pai. Ele a sentiu, a vulnerabilidade exposta. Eu passei a vida fugindo daquele fantasma. Quando você me disse que estava grávida, eu não vi você. Eu vi a armadilha. Eu vi a responsabilidade que me apavorava. E eu fugi. Ele se aproximou dela. Quando eu te vi no avião, eu senti raiva, porque você me lembrava da minha covardia. Mas quando eu soube da Serena, quando eu vi a foto dela... Evandro parou, a voz falhando. O que eu quero dizer é, eu sinto muito, pela dor que eu te causei, pelo tempo que eu perdi. Eliane olhou para ele, vendo pela primeira vez o homem por trás do milionário, o homem quebrado que, como ela, só estava tentando sobreviver aos seus medos. Eu também tive medo, ela sussurrou. Todos os dias. Mas eu não podia fugir, eu tinha a Serena. E você nunca fugiu. Ele disse, admirado. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. A tensão entre eles era palpável, mas não era a tensão antiga de culpa e poder. Era algo novo, frágil e quente. Ele ergueu a mão, lentamente, e tocou o rosto dela, o polegar traçando a bochecha onde as lágrimas secaram tantas vezes. Eliane, ele sussurrou, o nome dela como uma oração. Eu sei que não tenho o direito. Eu sei que é cedo, mas eu estou me apaixonando por você de novo. Não pela lembrança da jovem na biblioteca, mas pela mulher que você se tornou, pela mãe que você é. Ela fechou os olhos absorvendo o toque. Ela deveria estar com raiva, mas tudo o que sentia era o fim de uma longa e solitária guerra. Evandro, Ele se inclinou devagar, dando a ela todo o tempo para recuar. Ela não recuou. O beijo foi sutil, um roçar de lábios. Não era sobre paixão selvagem, era sobre perdão. Era sobre 2 almas quebradas se reconhecendo. Era uma promessa de um começo, construído sobre as cinzas de um final doloroso. A cena final se desenrolou meses depois, em uma tarde de domingo ensolarada.
No jardim da nova casa, uma casa de verdade, com grama e árvores, um cobertor de piquenique estava estendido. Serena, agora com os cabelos brilhantes e bochechas coradas, corria atrás de uma bola gritando: "Papai, pega!" Evandro, sem terno de jeans e camiseta, corria atrás dela, rindo, desajeitado e feliz. No cobertor, Eliane estava sentada, radiante, dando uma madeira ao pequeno Luca, que olhava para o mundo com olhos grandes e curiosos. O amor que ela sentia por Evandro era calmo, profundo e real. O avião, a humilhação, a dor, pareciam outra vida. Eles haviam encontrado o caminho de volta, não para o que eram, mas para algo muito melhor. E assim termina a história de Eliane e Evandro aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama de reencontros e perdão te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.